Aí, começamos. Então, pessoal, primeiro, boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Obrigada, né, pela disponibilidade de vocês de estar aqui, pelo interesse de vocês. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a chamada, a gente trazer os principais pontos da chamada, tirar as principais dúvidas de vocês, justamente com a intenção de apoiar esse processo de inscrição. Então, como a gente colocou aqui, né, as inscrições vão até o dia 20, então até semana que vem, e a ideia aqui é tirar o máximo de dúvidas de vocês e ficar à disposição também depois, através de e-mail ou WhatsApp, para vocês continuarem interagindo com a gente e tirando dúvidas até o momento da inscrição. Então, por favor, a qualquer momento, podem interagir, compartilhar as perguntas. No final, a gente vai ter um tempo melhor para isso, a gente vai passar por todo o conteúdo, mas vão anotando aí o que vocês tiverem dúvidas para a gente esclarecer. Eu vou tentar passar de forma breve, até para não tomar muito tempo, e a gente conseguir chegar no ponto principal, que é vocês perguntarem o que de fato vocês têm interesse de saber, tá bom? E aí, só para passar aqui pela agenda geral, a gente vai falar um pouquinho de quem faz a chamada, né? Falar um pouquinho da BenTV, falar os principais pontos da chamada, trazer essas 3 possibilidades de apoio, que a Ju já adiantou aí, que nessa chamada a gente tem umas novidades, então a gente dividiu em 3 trilhas de apoio diferentes, falar rapidamente do processo de seleção, trazer as principais datas do cronograma, algumas considerações gerais, e aí tem um momento para tirar dúvidas. Então, falando um pouquinho da BenTV, eu não sei se vocês já conheciam a BenTV, enfim, antes, ou se passaram a conhecer a partir da chamada, mas nós estamos aí há 10 anos, desde 2015, né, somos uma fomentadora de negócios sociais, a única, né, que atua com esse olhar de investir para o impacto em primeiro lugar. Então, a gente já realizou aí mais de 60 jornadas, essa jornada que a gente vai falar aqui para vocês hoje, né, mais de 60 negócios já passaram por essas jornadas, e também já emprestamos aí mais de 7,5 milhões para 34 negócios diferentes ao longo desses 10 anos aí. E aí, já entrando aqui na chamada, nessa segunda edição da chamada de saúde e bem-estar, o objetivo dessa chamada é identificar, apoiar e fortalecer até 30 negócios sociais que atuam com promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar, né? Essa é uma chamada temática, é a segunda que a gente faz nesse tema, mas é a quarta, né? Que a BenTV já fez outras nas temáticas de clima também. Então, esse é o objetivo da chamada em si. E aí, dentro dessa temática, a gente tem, dentro da temática global de saúde, né, a gente tem 3 linhas temáticas principais para os negócios que vão se inscrever, selecionarem no momento da inscrição lá no formulário. Então, a primeira é prevenção de doenças e promoção da saúde, a segunda, relacionada a determinantes sociais de saúde, que a gente entende que são temas indiretamente ligados à saúde, né, mas que tem uma importância gigantesca para a manutenção da saúde. Então, por exemplo, questões de segurança alimentar, moradia, saneamento, acesso à água potável e outras questões. E o terceiro tema, que é educação, capacitação e saúde, e aqui, tanto olhando para a educação dos profissionais de saúde, né, quanto para a educação, formação e engajamento da população em geral, né, proporcionando mais autonomia para que todo mundo consiga ter um maior entendimento sobre a própria saúde, né. Então, essas são as 3 linhas temáticas dessa chamada. E aí, falando já do que a chamada oferece, né. O foco da chamada é trabalhar e oferecer para os negócios selecionados, aqueles 30 que a gente falou, a metodologia da BenTV de apoio a negócios sociais, né? A nossa metodologia, ela é uma ferramenta de estruturação de plano de negócio voltada para negócios sociais, e aí ela inclui um aprofundamento do modelo de impacto, do propósito, do projeto e o planejamento financeiro. Nessa chamada em específico, a gente vai trabalhar essa metodologia em 3 formatos possíveis, né? Então, a base de todas as trilhas que a gente está disponibilizando aqui é a nossa metodologia e os conteúdos atrelados a ela. Aí depois a gente vai falar um pouquinho mais desses 3 grupos, mas é basicamente o círculo,
que é a nossa comunidade, a jornada de amadurecimento de estruturação e a jornada de amadurecimento de implementação. E a gente vai detalhar um pouco mais cada um desses grupos. Mas, aí falando da metodologia de maneira geral, né, a nossa metodologia ela é focada na estruturação de um plano de negócios, como eu falei anteriormente. E hoje essa metodologia está dividida em 2 pilares principais. O primeiro sendo o processo de imersão, e aí a gente vai ter, trabalhar o contexto e a ideia do negócio, trabalhar o impacto do negócio através da teoria de mudança, e trabalhar uma análise de mercado. Já no segundo pilar, a gente vai falar de estratégia e operação, e aí os temas são modelo de negócio, avaliação e estruturação da equipe, plano financeiro, indicadores e metas e operação do negócio. Essa é a estrutura inteira que a gente trabalha, né, dentro da nossa metodologia, e a gente chama cada um desses temas aqui, né, cada um desses grupos de atuação, de temáticas, de enfoques. Então, lá na frente, a gente vai falar, vai voltar a falar de enfoques, então vocês vão entender que os enfoques são cada um desses pilares aqui, da estruturação do plano de negócio da nossa metodologia. E aí, quem pode participar dessa chamada, né? Então, aqui já entra um pouquinho nos critérios de aderência, e aí a gente está falando de 3 características principais, né? Negócios em diferentes estágios de maturidade, mas que tenham um CNPJ ativo e regularizado, e aí independe a natureza jurídica desse negócio, então se é MEI, se é uma limitada, se são associações ou ONGs, isso não interfere. Ter atuação voltada para pelo menos uma das linhas temáticas que eu sinalizei anteriormente, e ser um negócio social. O que significa ser um negócio social, né? Ter como foco aquilo que eu falei lá em cima, né? A BenTV trabalha com impacto em primeiro lugar. Então, esses negócios precisam ter como foco resolver um problema social ou ambiental, gerar ou ter potencial de gerar receita pela venda de um produto ou de um serviço, remunerar ou pretender remunerar a equipe, e reinvestir ou pretender reinvestir 100% do lucro ou superávit gerado. Além disso, para participar da jornada, né, para participar do programa como um todo, seja através da jornada ou seja no círculo, a gente precisa que vocês tenham acesso, conexão à internet estável, já que todas as atividades elas acontecem de maneira remota, online, seja de forma síncrona ou assíncrona, e a gente estima ali uma disponibilidade de cerca de 3 a 4 horas semanais para participar das atividades. Claro que isso vai variar um pouquinho, dependendo daquelas 3 trilhas que a gente falou anteriormente, né? Então, a dedicação pode ser diferente, mas a gente estima essa disponibilidade aí de cerca de 3 a 4 horas semanais para participar da atividade. Isso pode ser, e é recomendável, inclusive, que seja mais de uma pessoa, né, da mesma organização, para poder ter essas trocas e ter esse tempo mesmo, né? Que a gente sabe que tem N demandas aí. E aí, agora sim, entrando nas trilhas de apoio aqui que a gente dividiu essa jornada, né, essa chamada. Então, são 3 possibilidades de inscrição, e aí quando vocês forem se inscrever, alguns, não sei se vocês já se inscreveram ou não, mas vocês vão poder selecionar uma dessas 3 trilhas, né? E aí aqui a gente trouxe de maneira resumida o que entra em cada uma delas, né? Então, tem a legenda ali em cima, mas esse tiquezinho verde significa que aquele grupo participa ativamente, o amarelinho com o olhinho, você vai participar o grupo vai participar como espectador, e nos casos onde tem a sinalização em vermelho, aquele grupo não participa daquele tipo de atividade. Então, a primeira atividade são os workshops de cada um dos enfoques, e aí são aqueles temas que eu falei para vocês lá no início da metodologia da BenTV, e aí, nesse caso, todas as trilhas vão participar dos workshops, que acontecem de maneira coletiva ao longo da jornada. A participação na comunidade BenTV também é para todos os grupos, e as sessões de networking e troca que vão ser promovidas ao longo da jornada, né? A gente tem momentos de apresentação de casos,
E aí, nessas situações, o grupo do círculo, ele vai participar como espectador, assistindo ali a apresentação de casos dos grupos de jornada de estruturação e de jornada de implementação. Essa apresentação de casos, ela acontece para cada um dos enfoques também. Então, sempre os negócios vão ter oportunidade de apresentar e fazer essa troca do que eles estão construindo, até para pegar dicas e visões dos demais negócios, né? É um momento super importante de troca. Além disso, tem os momentos de sessões de tira-dúvidas. Esses momentos são voltados somente para o pessoal do círculo. Então, são momentos de sessões coletivas para tirar dúvidas também sobre cada um dos enfoques trabalhados durante o programa. E o acesso à plataforma da BenTV, que aí é voltado apenas para os grupos de jornada de estruturação e de implementação. Além disso, os grupos de jornada, eles têm um acompanhamento individual que não acontece para o círculo, até por isso eles têm as sessões de tira-dúvidas coletivas, né? Os encontros individuais, eles vão servir para a construção do plano de negócios. É claro que essa construção acontece dentro de cada organização, mas a BenTV vai dar todas as ferramentas e fazer trocas e dar assessoria para vocês fazerem isso. Então, os encontros individuais são específicos para cada negócio trabalhar essa construção do plano de negócio, tanto na jornada de estruturação quanto na jornada de implementação. E aí o diferencial aqui na jornada de implementação é que ela também vai ter encontros individuais para preparação da documentação e, enfim, estruturação para a solicitação de empréstimo junto ao comitê da BenTV. Esse slide, né, resume bem os 3 grupos, então a gente quis trazer dessa forma ilustrativa, mas vou passar aqui rapidinho também por cada um dos grupos para vocês entenderem a proposta de cada um. Então, o círculo, né, ele é esse espaço de conexão e aprendizagem, que foi uma maneira que a BenTV encontrou de, através das chamadas, atingir um número maior de negócios, né? Beneficiar mais negócios com os conteúdos e interações da jornada de amadurecimento. Mesmo sem os negócios estarem diretamente participando da jornada, eles vão poder participar dos workshops, participar dos momentos de troca em grupo, também com os demais negócios que aí sim vão estar na jornada. Então, o Círculo, ele oferece muito dessas trocas em grupo, dessas ferramentas, dessa comunidade, esse networking para o negócio. A ideia aqui é justamente construir essa rede e fortalecer esses negócios, chegar a mais negócios, né, através do Círculo. E aí também apoiar esses negócios nesse aprimoramento do plano. O Círculo, ele é voltado para os negócios que estão no estágio mais inicial ou em fase de ideação. E aí eles precisam dessas trocas, desse apoio, junto com empreendedores que são de áreas semelhantes, né, até por ser uma chamada temática, então isso proporciona um ambiente rico de trocas entre negócios que têm propostas parecidas ou até desafios parecidos. E, claro, eles também recebem o suporte da BenTV, as ferramentas da BenTV, embora não tenham um acompanhamento individual, que a gente falou anteriormente. Então, essa aqui é a proposta do Círculo. E aí, já falando das jornadas, a proposta de jornada de amadurecimento de estruturação, ela é essa jornada formativa, voltada para a construção e o amadurecimento de um plano de negócio, né? Ela está fundamentada na sustentabilidade financeira, na estruturação de um modelo de negócio e de impacto, né, para que o negócio seja viável e coerente ao longo do tempo. A BenTV vai dar toda a assessoria, vai disponibilizar modelos e vai fazer toda uma avaliação, facilitar e propor caminhos para apoiar essa elaboração do plano de negócio ao longo desse processo. O propósito aqui é apoiar a pessoa empreendedora no amadurecimento da sua iniciativa e consolidação do impacto de maneira sustentável, né? Sustentável, inclusive, e principalmente financeiramente. Então, o propósito aqui é muito focado na consolidação desse plano de negócio, e aqui a gente entende que o foco são os negócios em fase de desenvolvimento que querem amadurecer de maneira estratégica a sua iniciativa, e nesse momento não tem interesse ou perspectiva de acessar empréstimo ou recurso financeiro.
A jornada de amadurecimento, ela tem 3 formatos de encontro, né? Então, vocês vão ter atividades assíncronas, que são guiadas por meio de instruções na nossa plataforma, a plataforma da BenTV, que vocês vão receber acesso. E aí lá vocês vão ter vídeos, textos curtos, né, para orientar as atividades que vocês têm que desenvolver. Além disso, tem atividades síncronas, então são momentos de discussão em grupo com os demais projetos e também com o time da BenTV. A previsão é que sejam cerca de 9 encontros ao longo do programa, e o programa tem uma duração aí de aproximadamente 8 ou 9 meses. E esses encontros têm essa proposta coletiva, né, e acontecem ali ao vivo no formato de workshop. E, além disso, quem participa da jornada tem as reuniões individuais que vão sendo agendadas ao longo do processo para apoiar no desenvolvimento de cada um daqueles enfoques que eu falei lá no início. Então, essas reuniões também vão ser agendadas com cada negócio, né, todos os meses ali, para ir fazendo essa evolução e essa construção do plano de negócio. E aí tem uma discussão ali individual, tratando cada caso, o caso de cada organização especificamente. Então, esses são os formatos dos encontros que acontecem ao longo da jornada. E aí, para quem participa da jornada, como eu falei, tem o acesso à plataforma da BenTV. Lá vocês vão ter videoaulas, materiais de apoio, conteúdos e ferramentas extras, né, para fazer o desenvolvimento do plano de negócio. E esses materiais vão ser mencionados ao longo dos workshops e dos processos de mentoria individual. E, além disso, também na plataforma, vocês vão ter a possibilidade de executar ali a escrita desse plano de negócio e submeter essas atividades para avaliação da nossa equipe, né? Então, hoje aqui não tem ninguém da equipe de jornadas, mas a gente tem uma equipe específica que trabalha para dar o suporte para cada um dos negócios, e são eles, né, o pessoal da equipe de jornadas que vão acompanhar vocês ao longo da construção e da escrita desse plano lá na plataforma. Então, vocês vão submetendo ali as atividades e aí pedindo uma revisão, enfim, e esse processo acontece ali, essa escrita do plano acontece dentro da plataforma. E agora falando da terceira trilha possível, né, que é a jornada de amadurecimento no formato de implementação. E aí, o que ela oferece, né? Ela oferece a participação completa na jornada de amadurecimento, ou seja, tudo que eu falei até agora aqui, da plataforma, da submissão do plano, dessa troca individual ali com a equipe de jornadas para a construção e consolidação do plano de negócio, somada à preparação para a submissão de uma solicitação de empréstimo junto ao comitê de empréstimo aqui da BenTV. Então, além da estruturação do plano de negócio, vocês vão ter esse suporte, né, os negócios que se inscreverem nessa modalidade vão ter esse suporte para se preparar ali para a solicitação de empréstimo. O propósito aqui é impulsionar e fortalecer negócios que querem crescer com consciência e com consistência, né? A gente vai unir esse preparo técnico, esse preparo estratégico ao acesso responsável a capital. Gerando, assim, mais impacto e sustentabilidade para o negócio. A ideia aqui é que essa jornada de amadurecimento e implementação, né, é voltada para negócios que já têm uma operação minimamente estruturada e querem acessar esses recursos financeiros por meio de empréstimo junto à BenTV. E aí aqui eu vou pedir para a Ju falar um pouquinho mais dessa questão do acesso a recursos, que é uma das dúvidas principais que a gente tem recebido também. Então, tá bom. Obrigada, Nath. Acho que o importante, eu não vou entrar no detalhe aqui do que está no material, vocês podem ler, mas acho que o importante de trazer a gente está dando essa luz com relação ao acesso a recursos financeiros, de que as pessoas entendam, enfim, né, que entendam como é que a BenTV funciona, né? A gente não tem operações de prateleira, assim, que já estão prontas e formatadas, de um jeito só e pronto. Essa construção, né, esse adicional que a Natália explicou, né, essa assessoria para essa construção da solicitação, é exatamente isso que vai nos dizer
qual é o tipo de recurso que o negócio precisa, para qual finalidade, qual é o prazo que precisa ser, qual é o fluxo de caixa de pagamento que precisa ser, para que o recurso seja adequado tanto para a finalidade que aquele negócio social precisa, quanto para a situação da atividade econômica dele, quanto que ele vai produzir de geração de caixa operacional para poder pagar esse empréstimo. Então, existem alguns parâmetros de referência que a gente tem como contexto geral, ou como um quadro geral, mas não necessariamente é isso. Se for uma operação de, por exemplo, de capital de giro, né, para compra de matéria-prima, é uma operação de curto prazo, não é uma operação de longo prazo, porque é para giro. Se for um investimento em ampliação de ativo fixo, aí sim é uma operação de longo prazo. Então, esse prazo máximo é de até, ele tem que ser adequado ao fluxo de caixa do negócio. A forma de pagamento, em quantas parcelas, também vai depender muito dessa projeção desse fluxo de caixa que vai ser construído em um dos enfoques da jornada, né? O planejamento financeiro, toda a projeção financeira, ela é construída junto com a equipe de jornadas, e é isso que vai embasar esse empréstimo. Outra informação importante é que na BenTV a gente trabalha sem garantias reais, então a gente usa como garantia desse empréstimo, esse plano de negócio robusto que foi construído, né, a gente conhece profundamente o negócio, toda a atividade, o modelo de negócios, a equipe participou, né, construiu junto, ou assessorou o negócio social na construção do seu planejamento financeiro, e também, pós-empréstimo, tem um compromisso que é, inclusive, contratual, de que o negócio que pegar o empréstimo continua na jornada, e agora não é mais uma jornada de amadurecimento, passa a ser uma jornada de acompanhamento. Então, a gente também tem essa assistência técnica pós-empréstimo. Ao longo da vida do empréstimo, a BenTV continua dando assessoria para esse negócio social na implementação do seu plano de negócios. Último item importante é sobre os juros, que é uma dos nossos diferenciais. A gente faz a contratação de metas de impacto, né? Um dos enfoques que a jornada cobre é a parte de indicadores e metas de impacto. Então, vai ser estruturado todo um book de indicadores, sobre indicadores, como é que eles vão ser medidos e quais são as metas para o impacto que o negócio social se propõe, e a gente faz a contratação desses indicadores durante a vigência do empréstimo, e no atingimento dessas metas, a gente tem uma redução da taxa de juros. Então, o nosso recurso, ele troca, né, o nosso investidor troca juros por impacto contratualmente. Acho que esses são os pontos mais interessantes para dividir, Nath. E aí eu também trouxe mais uma informação, né? O que a gente, não existe, esse jornada de amadurecimento, implementação, ele abre a possibilidade de solicitação, não existe nenhuma garantia, não é nenhuma certeza que isso vai acontecer. Por quê? A gente tem critérios para avaliar. Então, o negócio que fizer uma jornada, isso eu posso afirmar, o negócio que se dedicar e fizer a jornada que é proposta, vai sair com material suficiente para fazer uma solicitação de crédito robusta. O que a gente olha para aprovar, né, porque a aprovação não é feita pela equipe que constrói o plano de negócios, nem por mim, é feito por um comitê, e o que o comitê olha para analisar se essa solicitação vai ser atendida ou não. Primeiro, o impacto social e ou ambiental tem que ser muito claro e mensurável. Então, esse é o primeiro critério importante. Segundo, tem que ter, é um dos enfoques que é trabalhado durante a jornada, a questão da equipe. A gente precisa identificar que existe uma equipe bem dimensionada para que aquele negócio consiga implementar todas as fases a que ele se propõe. Né? Às vezes tem também já uma previsão de crescimento, não está ainda todo mundo na equipe, mas já tem uma previsão de contratação, isso faz parte dessa construção dessa equipe necessária para tocar um negócio social. Aí, como eu falei, a gente precisa, na projeção financeira, ter essa perspectiva clara de geração de fluxo de caixa operacional, que são os recursos que vão repagar o empréstimo. E o empréstimo, ele tem que ser adequado, tanto em termos de volume como em prazo, ao que o negócio quer fazer e ao que o negócio pretende fazer. Então, se vai ser um capital de giro, não será um empréstimo de longo prazo. Se vai ser um investimento em ativo fixo, aí sim. Então, esses são os principais critérios
para análise, né, para que um negócio social consiga acessar um empréstimo na BemTV. Legal. E aí, aqui para ir finalizando, né? A gente vai falar um pouquinho do processo de seleção, isso também está mais detalhado lá no regulamento, mas só para trazer aqui para vocês de maneira geral, como que vão ser essas fases, né? Então, a gente ainda está na fase aqui de inscrição, até o dia 20, até sexta-feira que vem, 20 de junho, os processos vão estar se inscrevendo, submetendo suas inscrições lá no formulário. E aí, o processo de seleção, ele vai ter 4 etapas, né? Mas são 3 partes principais. Então, a primeira etapa é a etapa de elegibilidade, e aí quem avalia, né, nessa etapa é a equipe de consultoria da BemTV, a partir dos critérios de elegibilidade que eu vou trazer mais para frente, e a gente vai definir aqui negócios elegíveis e não elegíveis, que vão para a fase de seleção. Nessa segunda etapa, quem avalia é tanto o time da BemTV de consultoria, quanto o time de jornadas, e aí a gente tem os critérios de seleção para avaliar esses negócios, a gente vai chegar em negócios selecionados e não selecionados, e aí chega na etapa de priorização, que na verdade tem 2 composições ali, que é a etapa 3 e 4, onde quem avalia é o time da BemTV de consultorias, o time de jornadas, e alguns especialistas nas temáticas de saúde, já que a gente da BemTV, né, não necessariamente, não somos, né, especialistas em saúde, então a gente tem especialistas externos que atuam nessas temáticas de saúde e bem-estar e que vão nos apoiar aqui nesse processo. E os critérios são os critérios de priorização, mais as entrevistas que ajudam a complementar aqui essa seleção e a gente chegar aqui nos negócios contemplados finalmente. E aí, falando dessas etapas, né, dos critérios que eu comentei, então, os critérios de elegibilidade eu já falei anteriormente, que é a questão do CNPJ válido, né, atuar em uma das 3 temáticas que a gente falou lá no início, então, prevenção e promoção da saúde, determinantes sociais de saúde e educação, capacitação e saúde. E se enquadrar enquanto negócio social, que tem aquelas 4 características, que é foco em resolver um problema social ambiental, gerar ou ter potencial de gerar receita pela venda de produto ou serviço, remunerar ou pretender remunerar a equipe, e da mesma forma reinvestir ou pretender reinvestir o lucro ou superávit gerado pelo negócio. Nessa etapa, né, é necessário que o negócio atenda os 3 critérios para ser elegível, então são critérios eliminatórios, assim, né. E aí a gente vai para a fase 2, onde tem os critérios de seleção, e aí a gente vai ter um olhar a partir do formulário que vocês submeteram, né, na inscrição, um olhar sobre o comprometimento com o processo formativo, seja ele um processo de jornadas ou de círculo. A gente vai olhar para o grau de maturidade do negócio e da pessoa empreendedora, entender sobre o interesse potencial para acesso ao empréstimo, quando esse for aplicável, e também olhar para o impacto social gerado pelo negócio, ou, né, ou gerado ou proposto. Acho que é legal falar aqui da questão do empréstimo, né, que talvez vocês, né, optem pela jornada de estruturação, que não necessariamente está atrelada ao empréstimo, mas isso não impede que lá na frente vocês estejam qualificados também para esse empréstimo, né. Então, mas nesse momento, pode falar, Ju. Não, é isso, uma vez dentro do ecossistema BemTV, conforme Isso. o negócio estiver evoluindo, ele pode sempre voltar e, se essa for uma opção, esse pilar de fomento ao negócio social está sempre disponível para os negócios que passaram pela BemTV. Exatamente. A gente só abriu essas 3 possibilidades porque a gente entende que tem alguns negócios que já estão ali com esse foco, né, e aí eles conseguem se inscrever direto nessa modalidade e a gente trabalhar mais intensamente para construir toda essa documentação que eles precisam para submeter essa solicitação. Então, e aí a gente chega nos critérios de priorização, que a gente vai olhar para algumas questões mais específicas relacionadas a soluções que impactam diretamente o SUS, a liderança desse projeto ser exercida por pessoas de grupo minorizados, a atuação em alguns temas que a gente identificou como prioritários ao longo da pesquisa que a gente fez para estruturar a primeira e essa segunda chamada de saúde, né? Então, as medicinas tradicionais e complementares ou integrativas, as questões relacionadas à saúde mental,
questões relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, são alguns exemplos. O foco desse projeto em públicos vulnerabilizados também é um ponto, e a atuação em áreas prioritárias para a saúde da família. Nessa fase, né, a gente vai ter a contribuição de especialistas para apoiar numa análise qualitativa, olhando para a relevância do negócio dentro do território que ele atua e dentro da temática que ele trabalha ali. E aí a gente está falando da temática naqueles critérios mais gerais, né, nos 3 temas que a gente propôs aqui na chamada. E aí, dentro desse processo, a gente vai ter também as entrevistas. Então, os negócios que estiverem melhor classificados vão ser convidados aí para conversar com a equipe da BenTV. E aí é um momento realmente para aprofundar no conhecimento do negócio, validar algumas informações que vocês forneceram durante a inscrição, entender também com mais clareza, né, a qual daquelas 3 trilhas vocês são mais aderentes, né? Então, lá no formulário de inscrição, vocês vão selecionar, mas assim, não é um determinante, né? A gente pode conversar e aí ao longo do processo entender qual desses caminhos realmente faz mais sentido para vocês, tá? Isso vai ser construído ali a partir de uma análise integrada ao longo de todo o processo de seleção. E aí, só para relembrar aqui algumas datas principais, então, as inscrições começaram no dia 20 de maio, hoje, no dia 11 de junho, a gente está fazendo aqui esse evento Tira Dúvidas, e aí, para quem está presente, mas também vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar, né? Então, vocês podem rever se tiver alguma necessidade. E as inscrições vão até sexta-feira que vem, dia 20 de junho. As entrevistas estão previstas ali para o período de 21 de julho até 1º de agosto, e aí a formalização com os negócios deve acontecer entre o dia 4 de agosto e o dia 15, e no dia 15 a gente faz a divulgação externa dos selecionados, e aí o programa começa ali em meados de agosto, né, o programa tanto jornada quanto o círculo. Acho que fechamos, né, as considerações gerais, então é sobre esse período de inscrição, vai até o dia 20 de junho, às 18 horas, exclusivamente por meio do Google Forms, que está lá na nossa bio no Instagram. A participação na chamada é completamente voluntária e gratuita, então não vai ter nenhum tipo de cobrança ao longo da chamada, e mesmo no caso do projeto ser selecionado, né, a participação também é voluntária e gratuita, porque esse processo ele é subsidiado por pessoas que querem fortalecer essa temática, que querem fortalecer negócios sociais que atuam nessa temática. E a gente não consegue se responsabilizar por inscrições que não sejam concluídas devido a qualquer problema tecnológico, ou transmissão de dados, etc. Então, a gente sempre sugere que vocês façam o preenchimento e vão salvando essas respostas em um documento ali paralelo, né, que vocês, caso tenha qualquer problema, possam recuperar essas informações para depois fazer um novo preenchimento. E também a gente recomenda não esperar ali até o último dia, né, para fazer esse envio. E aí aqui, só para compartilhar, quem ainda não acessou, né, tem o QR Code, se vocês quiserem escanear, vocês vão sair direto no site do BenTV, lá onde tem tanto o regulamento da chamada, quanto o link para inscrição. Então, esses eram os principais pontos que a gente queria trazer aqui hoje, e quem ainda não acessou, se quiser escanear o QR Code e acessar, e acho que é isso, e aí, agora é o momento para vocês aproveitarem aí, fazerem as perguntas, quem tiver alguma dúvida específica. Olá, boa noite. O meu nome é Ana. Eu tenho, assim, uma dúvida, porque a nossa iniciativa, ela tem uma natureza jurídica que ela é diferente. A gente tem, assim, o nosso negócio social é provar um novo modelo de assentamento humano. Então, a gente trabalha com designs de propriedade rural, a gente está atuando na frente do êxodo urbano, e a gente já conseguiu uma terra de 15 hectares, e aí a ideia é selecionar famílias da periferia que tenham perdido a relação com a terra para fazer esse processo de êxodo
urbano, né? E aí a ideia é que esses assentamentos humanos, eles juntem educação na escola com negócios sociais, porque as pessoas precisam viver lá, né? E produção agroecológica, agroflorestal de alimentos, né? Então, eu vejo que o que a gente está fazendo se encaixa nessa chamada, mas a natureza jurídica da nossa iniciativa é de uma sociedade filosófica, e aí eu fiquei muito na dúvida se a gente pode se inscrever. É Ana, né? Isso. Ana, o que é uma sociedade? Você me desculpa, eu nunca ouvi falar numa sociedade filosófica. É um formato jurídico mesmo? É um formato jurídico porque tudo que está ligado à crença ou à filosofia, por exemplo, antroposofia é uma Aham, filosofia, né? Então, a gente assumiu como uma crença mesmo, uma filosofia, os direitos da natureza, que a entendi. natureza é um ser vivo, então a gente trata isso na esfera da crença pelo seguinte, o advogado nos orientou que no Brasil, a gente tem uma diretriz que é lá da União, que define o zoneamento dos territórios no país inteiro, ou como rural ou como urbano. Então, no zoneamento rural, você só pode ter uma família a cada 20 mil metros. E é proibido você aglutinar terras, aglutinar casas. Enfim, na prática, ecovilas são ilegais no Brasil, na prática, tá? Então, Certo, a gente teve que fazer toda uma amarração jurídica para conseguir legalizar esse modelo e, ao mesmo tempo, não cair dentro de uma denominação de condomínio que tem regras que são feitas para grandes construtoras, que a gente não certo. consegue abarcar 5 perfurações de solo, tananã, tananã, porque a gente faz bioconstrução, a gente faz um outro tipo de coisa que não entende? Então a gente ficou assim, com peixe fora d'água, a gente teve que contratar uma consultoria jurídica para poder fazer essa modelagem, entendeu? E aí a conclusão foi essa. É uma natureza jurídica de sociedade filosófica. Ela fica dentro de um grande grupo, como se fosse assim, no grande grupo de igreja, mas não é uma igreja, é uma sociedade filosófica, mas o Não, Estado está junto. não, ó, perfeito. Ana, não deixe isso impedir a sua inscrição. A gente vai olhar com certeza. Não está ali na lista das coisas possíveis, porque eu não sei se a Nath conhecia, eu nunca Não, tinha ouvido falar. é, Se inscreva e a gente analisa a questão. Basicamente, o que precisa é ter um CNPJ, ou, na verdade, nem precisa ser um CNPJ, porque se for um produtor rural, não precisa de CNPJ. Então, Não, se a gente inscreva. tem. A gente tem um Então, pronto. CNPJ com mais de 3 anos, rodando limpo, e Então, aí pronto. temos uma terra que está no nome do CNPJ. A propriedade está no nome Perfeito. do CNPJ. perfeito, perfeito. Pode se inscrever, a gente vai aprender uma coisa nova com vocês. Exato. Queria fazer uma pergunta, Elvira. Pode falar, Miriam. Boa noite, então. É o seguinte, vocês... que eu fixei aqui nos critérios de priorização, mas acho que uma delas sobre a natureza, então a gente está como uma associação comunitária, somos representantes, não precisa ter a participação do presidente da associação, desde que a gente seja autorizado a participar, tudo bem, ou tem que envolver exatamente pessoas que estão ali numa liderança mais formal? Eu não escuto. Você fala, Elvira, ao longo do programa, é isso? Na jornada, quem vai... Não, até para concorrer. A gente não é presidente, não é nada de nenhum cargo formal, ok? A gente é um associado, mas com todo o apoio da presidência da associação. A pergunta é se quem participa, porque vocês falaram, é até importante que seja mais de uma pessoa, também na jornada, né?
mas Isso, para abrir aí para inscrição e para concorrência. isso. Ao longo do formulário de inscrição, não sei se você já chegou a acessar ou não, mas a gente sempre está falando ali de pessoa empreendedora, né? Porque é isso, assim, quando a gente tem um olhar de negócio social, a gente tende a se referir à pessoa empreendedora, mas não é um limitante, né? Então, assim, o fato de vocês não serem o presidente da organização, Presidente. exato, não é um limitante ali, mas vocês vão ter que responder algumas perguntas Já específicas. vi. Então, assim, eu diria que no cenário ideal, seria legal fazer referência a alguém, alguma referência dentro da organização, né? Alguém que é uma referência dentro da organização. Já temos, Mas não é uma questão limitante, não sei se a Ju quer complementar essa resposta. Ok, então eu acho que está claro. E outra pergunta, a gente é só formulário nesse momento que a gente tem um projeto escrito. A gente tem todo o projeto já escrito. Não, nada de projeto, é só as respostas ao formulário. Nesse momento, o que a gente vai avaliar são as respostas do formulário mesmo. Tá. E mais uma terceira, porque dá espaço para os demais, os critérios de priorização. Uhum. Eu sou profissional de saúde, né, também trabalho na área social, é a questão das soluções que impactam diretamente o SUS. Uhum. Né? Eu fiquei em dúvida sobre o que quer dizer isso. Eu conheço o SUS, sei o que é, conheço todo o sistema de saúde, mas o que impactam diretamente, acho que o que me pegou aqui foi o impactar diretamente o SUS, né? No sentido do quê? De promover uma mudança, por exemplo, nós vamos trabalhar ali com MTCI, né? Uhum. De promover uma mudança de impacto para o próprio sistema de saúde local, no nosso caso é uma cidade inteira, então é isso. Isso mesmo. É lógico que é difícil de avaliar ou até de mensurar isso, né? Por isso a gente também colocou como um aspecto lá na frente, né, de priorização, mas a gente entendeu ao longo da pesquisa que a gente fez para embasar a chamada, que esse é um pilar essencial. Então, vai ter um espaço, uma resposta para você descrever isso e tentar relacionar ao máximo como que a sua iniciativa interfere ali no SUS de alguma forma. A política pública. Na política pública, ou trazendo uma inovação, ou complementando a atuação, ou desafogando aquele sistema de alguma forma, né? Como uma alternativa. Então, é um pouco nesse sentido que a gente tentou trazer essa relevância aqui. Ok, que vocês puserem em negrito, então eu entendo que é um impacto de grande valor para vocês, enquanto impacto social. Interferir diretamente, interferir não, influenciar diretamente, resultar diretamente na política pública de saúde. Ok. Sim. Ok. Obrigada. Imagina. Pessoal. Desculpa comentar, viu, Elvira, como vocês têm o projeto, não custa mencionar também, né, no formulário. Isso é bacana. Ah, é? Então tá, porque eu estava até meio frustrada que não podia mostrar o projeto. É que assim, não vai ter um espaço para você inserir esse material, mas assim, essa minha as perguntas você pode descrever elas em relação a esse projeto, que ele referenciado. Exato, que ele está mais relacionado, eu imagino, eu não sei qual é a associação, enfim, qual que é a atuação dela, se ela é ampla, de repente, mas o que vocês querem trabalhar é um projeto... É uma cidade inteira. Então, se é um projeto específico relacionado à questão de saúde, você pode olhar para as perguntas e responder elas focando... Vai referenciando, mas pode citar que existe um projeto já pensado, discutido, em parte, já iniciado, a gente vai concorrer aí com certeza na estruturação, na jornada da estruturação, tá? Certo. Nem é patrocínio, porque estamos estruturando. Joia.
E acho que a Juliana já respondeu que no futuro pode-se pensar no patrocínio. Então, vamos por partes. Ó, levantando a mão aqui, é importante ressaltar isso, não é patrocínio, é empréstimo. Essa é uma diferença, Patrocínio não, a BTV, empréstimo. exatamente, o recurso não é um recurso não reembolsável, isso é super importante, né, a BTV, pela forma, modelo de negócio que a BTV atua, os nossos recursos, eles são um empréstimo, que troca um pedaço dos juros por impacto, mas depois ele precisa voltar porque ele é de novo emprestado para outra pessoa, né? A gente fez um modelo em que a gente gira esses recursos para que mais negócios tenham acesso ao recurso e possam fazer essas suas expansões. Ok, se não quiser empréstimo em nenhum momento da participação no BNTV, está tudo bem? Claro. Ah, tá. Gente, eu só levantei minha mão, a Denise está na fila, mas eu tenho um compromisso agora, eu só queria saber se tem uma pergunta sobre empréstimo, senão eu vou me despedir de vocês. Não, boa noite. Na verdade, muito prazer, Juliana, Elvira, Natália, Ana. Na verdade, não seria uma pergunta, eu fiquei muito interessada no negócio da Ana, caso ela possa compartilhar de alguma forma, porque eu trabalho com design biofílico, e tem muito a ver com o que ela falou do projeto dela, né? Então, acho que tudo na vida acaba sendo networking, né? A gente vem para uma coisa e o destino vai... Posso sim, Denise. Frente, né? Inclusive, eu sou super aberta, eu sou, assim, super aberta, e eu acho que o meu papel de mulher branca é pegar na mão das manas pretas e puxar para cima. Eu trago para a liderança mesmo junto, porque o projeto ele é muito complexo, a gente precisa de gente a fim de botar a mão na massa mesmo. E, por fim, eu quero dizer o seguinte sobre essa coisa do payback, né? Eu sou completamente desiludida em relação a dinheiros a fundo perdido, dinheiros que não precisam retornar. Eu já tive experiência com grupos de projetos, essas coisas, o pessoal pega dinheiro, é uma coisa muito orgânica, ninguém se compromete mesmo, na hora de prestar as contas, às vezes é uma loucura. E aí, o que acontece? Se você estrutura um negócio que ele só se sustenta com uma teta, aí a hora que essa teta acaba, aí acabou, aquilo não fica em pé. Então, foi justamente vindo desse tipo de experiência que eu entendi que eu precisava também trazer toda essa bagagem corporativa mesmo, sabe? Do capitalismo consciente, e a gente precisa fazer com que as coisas tenham capacidade de payback. Para o negócio ficar em pé, ele tem que ter lucro, entendeu? A gente precisa perder medo de ter lucro. A diferença é que a gente não é pessoas egoístas que quer ficar milionário enquanto a gente massacra os outros, mas os negócios sociais, eles precisam ter lucro para pagar bem as pessoas que trabalham, para poder reinjetar esse dinheiro na modelagem, incrementar sempre na inovação, né? E pronto. Então, a sociedade filosófica também foi por isso, porque a gente é obrigado a reinvestir todo o dinheiro no negócio, entendeu? Você tem alguma rede, Ana, que possa compartilhar? Anota meu telefone. Anota meu telefone. Se quiser compartilhar. Deixa eu mandar aqui. Eu vou escrever aqui no chat também, Ana. Pode falar o seu telefone. 41 99614 0369. Legal, vocês já estão começando o networking aqui no evento de Tira Dúvidas. Então, imagina isso aí com mais... Não, isso é ótimo. Imagina isso ali depois mais com outros 20, 30 negócios. É super legal. Vocês não imaginam, é super bacana. Natália, só como é o contato com você? Através de que canal? E-mail? Você disse que pode tirar dúvidas com você, se tiver... Claro, eu vou colocar aqui no formulário, começam a aparecer dúvidas. Eu vou mandar aqui no chat o meu telefone, tá? O meu WhatsApp, pode mandar mensagem aqui. Nossa, não estou achando o chat, cadê ele? Achei. Eu aqui. Ok. Então, quem quiser mandar mensagem por WhatsApp, pode mandar. Tem esse e-mail aqui de dúvidas, que chega para mim também, mas tem o meu e-mail, que é nataliabentv.is. E aí, também, se quiser mandar direto para mim, mas esse e-mail de dúvidas, ele também chega no meu e-mail, tá? E acho que é isso. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta.
Deixa eu salvar aqui também o contato da Ana, que eu também fiquei super curiosa com esse modelo, não conhecia, igual a Ju. E acho que é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Muito obrigada, agradecer de novo aqui a participação de vocês. Gratidão. Gratidão demais, gratidão. E aí eu fico super à disposição aí, qualquer dúvida no processo de inscrição, podem me acionar, tá joia? E este material você vai passar, Natália, para a gente? Olha, a gente vai... Porque eu tenho pessoas que não puderam vir, que também Sim, estão... eu estou gravando aqui, né? Aí a gente vai subir esse vídeo no YouTube e aí vai ficar disponível na página do Instagram da BemTV. Instagram, tá bom. Isso, no Instagram da BemTV, a gente vai colocar o link lá. Então, vocês vão ver, tem a bio, né? Lá na bio tem um link, e um dos conteúdos desse link vai ser esse Tira Dúvidas, também provavelmente a gente vai colocar no site da BemTV. Então, a gravação vai estar lá. O material em si, eu não tenho certeza se a gente vai disponibilizar, mas assim, o conteúdo da gravação vai estar lá, então vai passar por todos os slides, aí, se quiser procurar ali Tá bem, tá bem. esse conteúdo. Muito obrigada. É isso, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Muito prazer. Eu aguardo as inscrições de vocês. Gratidão, gente. Não dá nem vontade de deixar vocês irem embora já. Não sei nem se eu durmo. Eu estava rezando muito. Nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Não, se Bora. inscrevam que a gente tem muito mais troca aí pela frente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Acho que eu posso